Atlas Geopolítico, o mundo em um podcast. Pronto, Borsal. Começou. Finalmente. Estamos aqui, finalmente. Empolgado? Empolgado, tenso, com medo do que vai ser isso, mas acho que vai ser muito da hora. Nossa senhora, vamos ver. Então, bem-vindo a todos. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto a gente. Damos aí o start inicial no nosso podcast, Atlas Geopolítico, o mundo em um podcast. E estamos muito felizes aqui de apresentar o primeiro tema nosso, né? A primeira discussão que a gente vai fazer. A ideia é fazer uma discussão um pouco mais leve, um pouco mais simples sobre o assunto. Os assuntos não são simples, os assuntos não são triviais, mas é tentar descomplexificar um pouco, né? Trazer isso mais fácil, não é? Descomplexo. Foi difícil a palavra. Então vamos anunciar aí o primeiro tema? Vamos. Vou colocar o primeiro tema aqui. Que, óbvio, é um tema que, até pelo nosso jeito de analisar as coisas, né? Eu, talvez, analisando um pouco mais o presente e você um pouco mais da construção histórica, é um tema que se arrasta há anos e que é notícia desde sempre, que é o conflito entre Israel e Palestina. Então, a gente vai falar um pouco da origem desse conflito, de como ele está hoje, quais são as possibilidades de paz. Não sei se existia um tema mais propício para a gente começar essa conversa, esse programa, porque é um tema de sempre, é um tema grande, é um tema importante para entender o mundo. Eu vejo assim, esse tema é inescapável, né? Nós estamos aí vivenciando uma guerra que dura mais de 2 anos, com promessas de paz de um lado e de outro, e essas promessas de paz, elas parecem fracassar. Hoje mesmo, né, eu estou falando aqui com você numa quarta-feira, né, dia 29, a gente está gravando isso, que vai no YouTube lá na sexta-feira, e hoje nós tivemos a violação do cessar-fogo. Quer dizer, é uma guerra que se inicia ali em 1948, na criação do Estado de Israel, que a gente vai falar um pouco, e é uma guerra que se estende, se a gente colocar aí, temos quase 80 anos de uma guerra com pequenos intervalos, e parece que ninguém aguenta mais, né? Israel, Palestina, o mundo inteiro assiste essa guerra de lado a lado, e é uma coisa que é fundamental entender esse conflito, até para que as pessoas tenham uma opinião melhor sobre o conflito, entendam os dois lados, as duas visões. Nós aqui no podcast Atlas Geopolítico, nós queremos trazer as duas visões para que entenda-se melhor o que está acontecendo, né? E talvez uma esperança de uma paz que realmente está difícil de vir, né? Eu não queria dizer que a paz está distante, mas no caso específico desse conflito, me parece que o ódio, não sei se ódio seria a palavra melhor aqui, mas a maneira como um povo vê o outro como inimigo mesmo, né? Não sei se existe a possibilidade de uma paz sem que haja uma profunda intervenção internacional, especialmente, né? Os dois povos não parecem dispostos nesse momento a admitir a existência do outro, e isso para mim é muito preocupante. Como nós vamos ver, nós tivemos várias tentativas de paz. Eu, acompanhando as notícias, né, acho que todo mundo acompanhou a proposta do presidente norte-americano Donald Trump para que se faça uma paz em 20 pontos, e ela foi aceita e foi bastante celebrada. E, no entanto, ela ainda caminha com bastante dificuldade. Então, uma paz está no horizonte, mas a solução para isso, se seriam 2 estados, se seria um estado só, ela está bastante complicada. E aí eu convido para que a gente entenda rapidamente as origens históricas desse conflito. Podemos? Claro. Então a gente vai começar falando aqui de 1947, 1948, a criação, né, do Estado de Israel, que se deu exatamente ali onde sempre houve um conflito entre os povos, é uma questão territorial importante, os dois povos disputam esse mesmo espaço. Então, em 1948, o Estado de Israel é criado pela ONU. Existia uma proposta ali de
uma divisão mais ou menos equilibrada dos territórios, ficariam aproximadamente 15 mil quilômetros para Israel, aproximadamente 12 mil quilômetros para a Palestina, que de imediato já não é uma proposta que agrada a nenhum dos dois, né? Os dois esperavam mais. Nenhum nem outro fica satisfeito com ela. Exato. E, claro, até que esse Estado de Israel tenha sido criado, era um espaço predominantemente ocupado por povos árabes e pelo povo palestino, que sente como se o seu espaço estivesse sendo tomado, e a criação ela é planejada para contemplar o que você falou antes, que é a criação de dois estados, né? Então haveria o Estado de Israel e a ideia do Estado da Palestina, o que acabou nunca se confirmando. Eu só queria chamar a atenção, até pelo próprio mapa que a ONU cria, né, da divisão, a partilha da Palestina, o famoso partilha da Palestina, né, e a criação do Estado de Israel, os dois estados, eles não são contíguos, né? Principalmente o Estado palestino. O Estado palestino ele tem partes divididas, passando pelo meio, o Estado de Israel. Então, né, e não sou só eu, mas muita gente vê isso como uma tragédia anunciada. E a tragédia, ela vai acontecer rapidamente, né? Então, para quem está acompanhando no YouTube, dá para ver esse mapa aqui que a gente coloca, é um mapa fácil de achar. E a criação do Estado de Israel e essa divisão que foi feita, talvez ali, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, num momento de bastante comoção mundial, ela anuncia uma tragédia entre os dois, né? Exato. E é de se entender a atuação da ONU para a criação do Estado de Israel, porque, como você falou, é o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então havia uma sensação de dívida do mundo todo com o povo judeu, que, como se sabe, foi perseguido e tratado da forma como foi durante o regime nazista, enfim, a expansão do nazismo pela Europa. Então é de se compreender a maneira como a ONU atende ao pedido de criação de Israel, é de se entender também o lado do povo palestino, que se incomoda com o seu próprio território sendo dividido em 2, 3, e essa dificuldade de trânsito entre áreas que antes eram consideradas deles. Então, é de se entender as queixas dos dois lados, e acho que até por isso é tão difícil o vislumbre da paz, porque os dois lados se veem com a razão nesse conflito, e é difícil dizer quem está errado, quem está certo. Claro, a gente tem as formas como o conflito se desenrolou depois podem gerar opiniões e críticas, mas em 1948 é muito difícil, de muito difícil leitura, porque, afinal, os dois povos têm reclamações que são legítimas, né? Eu queria avançar, então, para que a gente falasse, logo depois que é criado o Estado de Israel, nós temos o início de uma guerra, né, entre Israel e Palestina, com a adesão de vários países árabes em volta. Em 1948, nesse primeiro conflito, Israel sai vencedor, como vai sair de vários conflitos, que é chamado pelos palestinos em árabe como Nakba, que é a catástrofe, e nessa catástrofe, Israel mostra uma força muito maior, e aquele plano da divisão do Estado de Israel e do Estado palestino, ele já vai por água abaixo logo de início. Então, essa hostilidade entre os dois estados, ela continua, né? Então, nós vemos uma política expansionista do Estado de Israel ao longo das próximas décadas. Essa política expansionista conta com o apoio norte-americano, essa política expansionista ela vai tomando parte do território palestino. Então, só para que fique claro, né, nós temos uma guerra em 1967, chamada de Guerra dos 6 Dias, em que Israel, como um ataque preventivo, esse é o discurso de Israel, ataca Egito, Síria, Jordânia, Iraque, e ocupa a Cisjordânia, né, que é Palestina, a faixa de Gaza, que é onde nós temos o conflito hoje, a península do Sinai, que é do Egito e foi devolvida ao Egito, e as colinas de Golã, que ficam no norte. A essa reação, a essa guerra, né, essa vitória israelense, em 1973, o Egito e a Síria arquitetam um contra-ataque a Israel, em 1973, na famosa guerra do Yom Kippur, que tem consequências para o mundo inteiro, né, o famoso primeiro choque do petróleo, as consequências são bastante grandes, a gente pode explorar em outros momentos, e novamente Israel
vence e mantém suas posições. Só queria dizer uma última coisa que eu acho interessante, que é o avanço de Israel foi tão grande que houve uma resolução da ONU, a famosa resolução 242, para que Israel retirasse as tropas desses territórios ocupados, e é exatamente essa a resolução que o Brasil defende, né? O Brasil defende as fronteiras de 1967, o Brasil defende a solução de 2 estados. Essa é a posição oficial do Itamaraty, é a posição oficial do governo brasileiro, né? Um governo que sempre procurou lutar pela paz, o Brasil sempre se colocou à disposição de conversas pela paz, e nós temos aí, depois desses 2 grandes conflitos, a Guerra dos 6 Dias e o conflito de Yom Kippur, de 1973, que é um tema fundamental para entender toda essa guerra, nós temos várias tentativas de se buscar a paz, né? Várias tentativas. Em 79, uma tentativa com o Egito, em que Israel e Egito fazem o acordo de paz, Israel devolve a Península do Sinai, que é tipo um triangulinho ali depois da faixa de Gaza, e só em 94 a gente tem a paz, o reconhecimento mútuo entre Israel e a Jordânia. Só lembrando que... Diga. Não vai lá, não. Eu queria que você, se pudesse, aproveitasse esse momento, porque com essa expansão do Estado de Israel, começa a haver uma série de críticas, passou um disco voador, começa a haver uma série de críticas, né, a esse movimento expansionista, e aí começa a surgir muito o uso de alguns termos que eles se confundem muitas vezes, que é sionismo e semitismo, ou antisionismo, enfim. Qual a diferença entre esses termos aí? Eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo ter claramente a diferença entre Israel e judeu, né? Então, uma coisa é o Estado de Israel, outra coisa é a religião judaica. O movimento que funda o Estado de Israel é um movimento sionista, é um movimento que quer um Estado para os judeus na região da Palestina, esse é o movimento sionista. Enquanto que o judaísmo, enquanto religião, ele não necessariamente apoia o sionismo. Então, isso é uma diferenciação muito importante. Assim como eu acho, se você quiser falar um pouco, Borsal, a diferenciação que a gente tem dentro do mundo islâmico, entre diversas facções. E muitas vezes fica aquela coisa, né, um senso comum de que todo muçulmano pertence à jihad islâmica, ou todo muçulmano é terrorista. E é um senso comum que acaba atrapalhando toda e qualquer discussão, né? Esse determinismo, ele é reducionista demais, né? A gente imediatamente pressupõe um comportamento de um povo a partir de um enquadramento geral ou de uma visão étnica generalista, e de fato não é assim. Quando nós olhamos para esse conflito em especial, é importante lembrar que, mesmo na região, que é extremamente conflituosa, que tem problemas sérios entre árabes e israelenses, há ali uma quantidade enorme de judeus contrária à guerra, há uma quantidade enorme de árabes contrários à guerra, e não é correto imaginarmos de alguma forma que todas as pessoas que estão ali são favoráveis à violência contra outro povo e que são bárbaros que não conseguem conviver. Pelo contrário, existe muito forte também uma questão política, né? De gerar apoio à medida que você critica aquele que teoricamente é o rival, e aí alguns correligionários vão falar mais alto, e aquele líder vai ganhando mais legitimidade. Mas, como você disse, tem inúmeros subgrupos e nem todos eles estão confortáveis com essa guerra que já dura tanto tempo e que incomoda, na verdade, a maior parte deles e do mundo. Eu só queria lembrar, então, para os nossos ouvintes também, Borsal, que a gente tem um material, a nossa ideia é colocar no site, se a gente conseguir, né, se o nosso analfabetismo digital não nos impedir, que é disponibilizar um material que vai poder ser usado aí por professores que querem dar uma aula de Israel-Palestina, por vestibulandos que querem, né, se inteirar de um tema que muito possivelmente vai cair no vestibular, e qualquer pessoa que queira entender um pouco melhor. Então tem um material bem bonitinho aí, que a gente vai compartilhando, aparece aqui às vezes para quem está no YouTube, mas o material completo
a gente coloca no site se conseguir, né? Se não conseguir, alguém pode nos ajudar que está ouvindo e provavelmente entende mais do que nós. Provavelmente. Provavelmente. Mas, assim, esse avanço israelense, e a gente tem que falar, eu acho que isso é muito importante, né, que o poderio militar de Israel ele é infinitamente maior do que o poderio militar dos palestinos. Talvez, se a gente colocasse os outros estados árabes, esse poderio poderia chegar perto, né, mas acho que não. E esse poder de Israel, que muito ancorado nos Estados Unidos tem em Israel um aliado tradicional, né? E até o próprio Estado de Israel desenvolve tecnologias, né? Um arsenal militar invejável, um arsenal militar que faz frente aí aos grandes arsenais mundiais, né? Inclusive com tecnologias como o Domo de Ferro. Você explica para nós aí um pouco o Domo de Ferro, que você fez uma pesquisa avantajada. Avantajadíssimo. O Domo de Ferro, ele é um sistema de defesa de Israel, e talvez seja o maior símbolo desse desequilíbrio de forças, né? Então, imagine um país que tenha a seguinte tecnologia militar: baterias, que têm a função antiaérea, elas podem ser transportadas pelo território, mas elas são integradas tecnologicamente a um sistema de satélite, a um sistema de sensoriamento remoto, que se caso haja, no caso de haver um ataque contra Israel, esse sensoriamento remoto capta o projétil chegando até Israel, analisa matematicamente o trajeto desse projétil, dispara imediatamente contra esse projétil, ou seja, esse projétil ele é abatido no ar, não chega até o território de Israel. Eles são capazes de calcular aonde esse projétil chegaria, porque é caríssimo fazer isso tudo funcionar, é caríssimo, e então eles são capazes de saber onde o projétil chegaria para, vai chegar num lugar deserto, um lugar que não tem nenhum tipo de habitação, nenhum tipo de atividade econômica, deixa chegar, explode lá no meio do deserto e beleza. Agora, se vai chegar num lugar povoado, imediatamente as sirenes tocam, eles evacuam o lugar, eles atacam a esse míssil, a esse foguete que está chegando no ar, e eles são capazes de fazer o cálculo de onde provavelmente tenha sido a origem do disparo e atacar a origem do disparo. Isso tudo em um tempo muito curto. Então, imagina o custo operacional disso tudo, o custo para instalação disso tudo. E claro, não é necessariamente dizer que isso eles estão em guerra, né? Em guerra, todas as armas contra o outro acabam sendo usadas, mas não tem como não fazer a comparação com o outro lado, em que, em alguns momentos desse conflito, na intifada, enfim, usou como arma pedaço de pau e pedra. Sim. Né? Intifada, né? Exatamente a intifada, que foi o início da formação do atual, né, grupo terrorista, o Hamas. Né? Grupo terrorista que é assim como a posição oficial brasileira chama, né? Ninguém nega o que o Hamas fez, né, há 2 anos atrás, no dia 7 de outubro, faz pouco mais de 2 anos, e é exatamente isso que eu queria falar um pouquinho, né? Como a gente tem que fazer, e é quase que obrigatório nós fazermos um descolamento entre os palestinos e os grupos que defendem a extinção do Estado de Israel, e que existem esses grupos que defendem a extinção do Estado de Israel. A gente tem 2 grandes grupos, que são o Hamas, que está muito mais ligado à faixa de Gaza, apesar de não ter surgido na faixa de Gaza, e o Hezbollah, que agora está menos na mídia, mas é um grupo também ativo, ligado ao Líbano, durante a Guerra Civil Libanesa, que é um outro assunto, né, que resistiu em 1982 à ocupação israelense no sul do Líbano, que também foi uma tragédia, 2 massacres em 2 regiões, né, de Sabra e Shatila, em 1982. Ou seja, nós estamos aqui falando de tragédias atrás de tragédias de ambos os lados. Né? O que eu queria, como a gente está aí, a gente não quer se estender muito, nossa ideia é fazer vídeos curtos, vídeos de 25, 30 minutos, um pouco mais, e podemos até receber um feedback, se foi bom, se não foi, pode ser maior. Vai ter gente aqui que vai querer que a gente fique 4, 5 horas falando, e se for assim... A minoria.
A minoria, talvez alguns vão querer vídeo de 1 minuto, que também vai ter, né? Que também vai ter vídeo de 1 minuto, mas a gente vai falar disso um pouco depois. E eu queria chegar no conflito atual, né? Esse conflito atual que é o que nos interessa, né? Esse podcast, o Atlas Geopolítico, fala sobre geopolítica e, portanto, a gente usa a história como um pano de fundo para chegar no 7 de outubro de 2023, quando o Hamas, organização localizada na faixa de Gaza, lança um ataque surpresa, e nesse ataque surpresa nós teremos mais de 1.200 mortos israelenses e 251 israelenses tomados como reféns. Isso foi um choque há 2 anos atrás, isso foi uma surpresa, ninguém imaginava, né? Israel não imaginava, obviamente. E Israel tem um dos melhores serviços de inteligência do mundo, né? Perfeito. E mesmo assim eles foram surpreendidos, porque de fato, até o momento, não mostrava ou não dava evidências de capacidade econômica sequer do Hamas para conseguir operar um ataque desse tamanho. E desde então, né, nós temos o quê? Um conflito que se estende, um conflito que morreram dos dois lados, nós tivemos uma solução aí para a questão dos reféns, que foram devolvidos ainda, né, no final do mês passado, no começo desse mês, acredito. 20 reféns foram devolvidos com vida, que foi extremamente celebrado em Israel, mas outros reféns já haviam sido devolvidos antes, só que continua, os corpos de alguns reféns não foram devolvidos enquanto a gente grava, talvez quando a gente lança já tenha sido, porque as coisas acontecem assim. Mas o saldo de tudo isso é que Israel reage. Há 2 anos nós temos um saldo de 65 mil palestinos mortos. Desses 65 mil, 83% são civis. Civis, São civis. É muito delicado falar disso, porque ao mesmo tempo que há uma surpresa com o ataque sofrido por Israel, o ataque terrorista sofrido por Israel, há uma surpresa nesse número que você traz, porque aquele serviço de inteligência impecável é capaz de saber o alvo que eles precisam atacar, né? E quando você traz esse número elevado, essa porcentagem elevada de civis que compõem os mortos palestinos, esse conflito, ele toma ares de não conflito. Ele toma ares de um ataque quase unilateral. E como foi chamado por diversos presidentes do mundo, inclusive o presidente do Brasil, de um genocídio. De um genocídio. Um genocídio. E isso é muito delicado, né? O governo de Israel, e agora não os israelenses, o governo de Israel, e a gente viu notícias, tudo bem que essas notícias agora, elas, talvez a gente esteja num momento um pouco mais calmo, mas de nenhuma maneira permanente, essas notícias trouxeram notícias de pessoas morrendo de fome, né? Pessoas caminhando para conseguir um prato de sopa. Nós vimos flotilhas e vários barcos de ajuda humanitária sendo bloqueados. Então, são tragédias, né? Uma desumanização muito grande e que levou a uma repercussão mundial também muito grande, né? Comparável ao tamanho da tragédia que estava se desdobrando na região da faixa de Gaza. E essa pressão mundial levou agora, na Conferência da ONU de setembro, a vários países reconhecerem o Estado palestino, pedirem uma solução de paz. O presidente norte-americano, Donald Trump, repito, né, o que eu falei no começo, assumiu a frente, ele gosta muito, né, de assumir a frente de acordos de paz, ele já fez, sei lá, acho que segundo ele, é o número 400 acordo de paz que ele fez no mundo, mas ele gosta disso, ele fez alguns acordos de paz, isso é verdade. E esse acordo de paz entre Israel e Palestina, ele começou a costurar, né? E ele deu certo por aí algum tempo, mas repito, né, a gente teve violações de ambos os lados, tanto do Hamas quanto de Israel. Nos últimos dias. Nos últimos dias, né? E o conflito, quando ele é analisado nas estratégias de cada povo, é claro que a gente precisa ponderar. Quem tem mais condição financeira, quem tem mais condição de estratégia, de censuramento remoto, de serviço de inteligência, é óbvio que quem se
destacar nesses aspectos, vai usar de estratégias variadas, enquanto outro povo vai usar o que tem ali a seu dispor. Mas é interessante porque as estratégias utilizadas nesse conflito, em geral, elas são muito repetitivas do lado palestino, né, que é o lançamento de foguetes e a captura de reféns, e do lado israelense, essas estratégias elas são diversas, mas elas passam por algumas coisas muito polêmicas. Ataque contra hospitais, por exemplo, na Palestina, e escolas. Né? Claro, existe o argumento de que os terroristas se escondem nesses hospitais e escolas justamente para causar essa comoção internacional. É impossível saber o que de fato acontece. O muro, né? Existe um muro ao redor da faixa de Gaza e só chega lá comida, remédio, suprimentos, diversos tipos de suprimentos com a permissão de Israel. Então, Israel pode determinar a sorte alimentar, por exemplo, da faixa de Gaza, e isso tudo vai, como eu disse antes, vai tirando esse aspecto de conflito e dando ares, e quem sou eu para afirmar isso, mas dando ares cada vez maiores de massacre. Né? Uhum. E, claro, a gente retoma o começo. A gente não está falando de um povo fazendo isso. Né? A gente não está falando dos israelenses todos, ou do povo judeu. A gente já fez essa diferenciação e eu reforço ela aqui. E sabemos que muitos deles, inclusive, talvez a maioria, seja contra essa guerra, até porque a sensação de insegurança é constante. Mas há esse comportamento repetitivo de um líder específico que já esteve no comando de Israel algumas vezes, que é o líder atual, e que tem esse perfil beligerante, conflituoso. E o governo do Benjamin Netanyahu, ele não é, de longe, uma unanimidade. Ele não tem a maioria, né, da população. Nós vimos ao longo do conflito manifestações em Tel Aviv, manifestações em Jerusalém contra o governo do Benjamin Netanyahu. Ele se sustenta a duras penas. Ele sofre também, é bom lembrar, né, vários processos que, possivelmente, quando ele sair, ele pode ser preso pelo Estado de Israel. E eu acho que o que a gente tem no final do saldo é um lamento porque é um conflito que se estende, é um conflito que não encontra uma solução e que eu, sinceramente, de maneira bastante cética, não vejo uma solução. A solução, para mim, passa pelos Estados Unidos, passa pela força norte-americana, que pode impor alguma coisa, mas com bastante dificuldade. Eu não sinto a ONU como um órgão capaz de resolver o conflito, não vejo mesmo. Até porque ela tem sido desacreditada, né? Tem sido desacreditada. Esse é um tema que a gente pode tratar aqui também, né, pessoal? A ONU e essa descredibilização na ONU, talvez, né? Borsal, estamos aí com quase 30 minutos. Eu acho que é um tema muito aberto. Eu tenho certeza que esse tema vai voltar. Uhum. Né? E eu queria convidar a todos, então, para seguir o nosso canal no Instagram, no Spotify, no YouTube, logo no TikTok. A gente vai ter vídeos curtos. Sigam, compartilhem, vídeos longos, vídeos pequenos. E o formato a gente vai pensando, a gente vai aprendendo também, né? Trocando o pneu, o carro andando. Essa primeira vez é difícil, por uma primeira vez, a gente colocar aqui exatamente da forma como a gente queria, né? A gente com certeza vai conversar depois e vai falar, nossa, será que era assim? Será que não era? Faltou. Mas, no primeiro momento, acho que eu estou super feliz com a forma como rolou essa primeira conversa. Achei que passamos por onde tinha que passar. O grande ponto aqui é que recebamos mesmo esses feedbacks, né? Deu para entender o que está rolando por lá, não deu para entender, é melhor fazer um apanhado histórico maior ou focar mais no que é mais atual. E é isso, dessa comunidade do Atlas Geopolítico, do feedback da galera, que a gente vai criando um produto que tende a ser cada vez melhor. Porque o assunto é longo, né? Não dá para fazer um apanhado histórico, não dá para a gente voltar lá no mandato britânico e falar das guerras. Tem muita coisa para falar. Então, se for um assunto, né, de verdadeiro interesse, a gente tem ideia de criar cursos, a gente tem a ideia de fazer coisas mais longas e muito mais aprofundadas, né? Uma série, Israel e Palestina. Israel e Palestina, e aí sim, né, explorar com mais detalhes. Aqui é para começar o diálogo, né, para surgir o assunto e para discutir temas que são temas
muito importantes. E não poderia falar desse tema em 1 minuto. Esse tema precisa de um vídeo, pelo menos, né, que a gente fez aqui para discutir, e eu acho que a discussão é o que mais interessa para nós, né? Não é dizer quem tem razão, quem está certo, porque com o número de mortes de ambos os lados, sequestros, genocídio, não tem quem tem razão, tem uma tragédia humanitária em curso. Né? Nenhuma guerra tem bonzinho e malvado, né? Não existe isso. Então fica o recado, né? Qual é o recado? O recado é óbvio, né? Galera, a gente pede então aí um pouco mais de ajuda, né? Curtam, comentem, compartilhem, façam esse vídeo chegar ao maior número de pessoas que vocês puderem. E quanto mais desse engajamento, quanto mais a presença de vocês se mostrar aqui, mais isso ajuda a gente a crescer, a dedicar mais tempo a esse projeto. A ideia é que ele seja, de fato, algo duradouro e que a gente possa entender melhor o mundo junto. E que todo mundo possa entrar nesse debate e que todo mundo possa entender um pouco mais da geopolítica, que não é fácil, mas que é importante demais para o nosso país e para o mundo atual, né? É isso. Vem com a gente, vem para o Atlas Geopolítico. O mundo e o podcast. E é isso. Valeu. Valeu.